E você de Áries, você já sentiu que às vezes a sua própria força acaba sendo aquilo que mais te atrapalha? Que a sua coragem, que sempre foi uma das suas maiores virtudes, qualidades, em alguns momentos pode virar impulsividade? Que aquela vontade de conquistar, de vencer, provar o seu valor pode fazer você entrar em batalhas que nem precisavam existir? Hoje nós vamos falar sobre um lado de Áries que poucas pessoas têm coragem de olhar, que é o lado sombra do signo de Áries. E antes de continuar, eu quero deixar uma coisa muito clara. Quando falamos sobre o lado de sombra de um signo, nós não estamos falando de defeitos ou dizendo que é uma pessoa ruim. A sombra é aquela parte que existe em nós, mas que muitas vezes a gente nem percebe ou não quer enxergar. É aquele comportamento automático, aquela reação que aparece quando estamos com medo, inseguros, cansados ou até tentando nos proteger. E Áries é um signo de uma energia muito potente. É o signo de coragem, é o signo da iniciativa, da ação, de começar aquilo que muitas pessoas têm medo de tentar. Mas toda grande qualidade, quando fica em desequilíbrio, pode se transformar em um desafio. E é exatamente isso que vamos conversar aqui hoje. Então, se você gosta de conteúdo sobre astrologia, autoconhecimento, personalidade dos signos, espiritualidade, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Pois toda semana eu vou trazer aqui reflexões sobre os signos, não apenas mostrando aquilo que é bonito, mas aquilo que ajuda a gente a nos conhecer melhor, a evoluir, a crescer. Então, se você conhece alguém de Áries ou tem Áries forte no seu mapa astral, talvez esse vídeo faça enxergar algo importante. Então, vamos dizer que você tem ascendente em Áries, acúmulo de planetas, lua. Então, fica aqui comigo até o final. Então, iniciando a primeira sombra de Áries, que está relacionado à impulsividade. O ariano, ele sente primeiro e pensa depois. Existe dentro dessa energia uma necessidade grande de agir. Áries não gosta de ficar parado esperando a vida acontecer. Quer movimento, quer resposta, quer resolver, quer sentir que está fazendo alguma coisa, quer sentir vivo. Isso é óbvio que é maravilhoso, mas o mundo precisa de pessoas com essa coragem em equilíbrio. E o desafio aqui aparece quando a pressa toma o lugar da consciência. E às vezes Áries pode reagir antes de entender. Pode falar algo no calor do momento e depois perceber que aquela palavra machucou. Pode tomar uma decisão rapidamente e só depois pensar nas consequências e acabar se arrependendo. Não é porque não se importa, mas muitas vezes é justamente o contrário, por sentir muito. Mas essa intensidade de sentimento faz com que a reação venha antes do pensamento, da reflexão em si. E a grande evolução para essa energia é aprender que nem toda pausa significa fraqueza. Esperar alguns minutos antes de responder, por exemplo, uma mensagem, é uma demonstração de poder, porque controlar uma reação também é uma forma de coragem. E outro ponto do lado sombra do ariano é a dificuldade em lidar com limites. Essa energia ariana nasceu de uma forma assim de conquista, aquele arquétipo do guerreiro, da guerreira, daquela pessoa que abre caminho, sabe? Só que existe uma diferença entre lutar pelo que deseja e sentir que precisa vencer todas as batalhas. E nem toda situação é uma disputa. Nem toda opinião diferente é um desafio. E nem todo não significa que alguém está tentando impedir você. Às vezes, Áries pode entrar em uma energia de confronto sem sequer perceber quem está entrando nela. Tem a necessidade de provar que está sempre certo. Pode ter dificuldade em aceitar que outra pessoa faça diferente. E esse é um aprendizado importante. A sua força não diminui quando você, por exemplo, escuta o outro, a opinião do outro. A sua coragem não desaparece quando você reconhece que pode estar errado. Na realidade, isso mostra até uma maturidade. Uma outra sombra muito presente é a dificuldade com a espera. Tem uma relação muito intensa com o tempo, o ariano. Ele quer o agora, ele sente vontade agora, ele quer o resultado agora, mas a vida tem os processos, né, que nem sempre é no nosso tempo. Tem coisas que precisam de construção, sonhos que precisam de raízes antes de crescer. E quando Áries não entende isso, pode começar muitas vezes a abandonar algumas coisas no caminho.
Não porque falta capacidade, muito pelo contrário. Muitas das vezes sobra energia no começo. O desafio é permanecer quando a novidade passa, porque começar algo é fácil quando existe o entusiasmo, principalmente do ariano. Mas continuar quando chega a parte difícil é onde acontece o verdadeiro crescimento. A pergunta que Áries precisa fazer para si mesmo é: eu estou desistindo porque não faz mais sentido ou porque ficou difícil? E essa resposta pode mudar muita coisa. Agora vamos falar um pouquinho de uma sombra que muitas pessoas não percebem, que é a necessidade da independência. A energia ariana gosta de fazer sozinho. Existe uma força de autonomia muito grande. É aquela pessoa que pensa: eu resolvo, eu dou conta, eu não preciso de ninguém, e muitas vezes realmente dá conta sim. Mas existe um perigo nessa postura, porque em alguns momentos essa necessidade de ser forte o tempo todo pode impedir de receber ajuda. Pode fazer a pessoa esconder os cansaços, fazer parecer que a vulnerabilidade é fraqueza, mas existe uma força enorme em dizer: eu preciso de apoio, eu não sei de tudo, eu também tenho momentos difíceis, porque o guerreiro ele também precisa descansar, precisa cuidar das suas próprias feridas, vamos assim dizer. Uma outra característica que pode aparecer como um lado sombra é a impaciência emocional. O ariano, ariana, costuma sentir tudo com muita intensidade. Quando ama, demonstra. Quando quer algo, busca. Quando se incomoda, demonstra, fala. Não é uma energia que costuma esconder muito, não. Mas justamente por sentir tão rápido, pode ter dificuldade em compreender os ritmos diferentes das pessoas, né? Pois nem todo mundo responde na mesma velocidade, nem todo mundo demonstra sentimentos da mesma maneira. Então, às vezes, Áries pode interpretar uma demora como falta de interesse, uma calma como falta de atitude, ou um silêncio como rejeição, mas cada pessoa tem o seu próprio tempo. Um dos maiores aprendizados de Áries é entender que intensidade não é a única forma de amor. Às vezes, o amor também aparece na paciência, na presença, na construção diária, mas existe uma coisa muito bonita no lado sombra de Áries, porque toda sombra revela uma luz escondida. A impulsividade de Áries também é espontaneidade, é a coragem de enfrentar tudo também e capacidade de abrir caminhos. A intensidade também é paixão, a sinceridade também é autenticidade. O objetivo nunca é apagar essa energia, é aprender a conduzi-la. Porque você, ariano, não nasceu para ser uma pessoa sem força. Nasceu para aprender a usar essa força com consciência. A pessoa de Áries evoluída, ela não perde a sua coragem, ela apenas aprende quando lutar e quando escolher a paz. Não deixa de ser intensa, mas aprende a direcionar essa intensidade. Não deixa de liderar, por exemplo, mas aprende a inspirar outras pessoas. Então, se você é um ariano, ou como disse, tem o aspecto de Áries forte no seu mapa astral, talvez alguma dessas palavras tenham tocado em pontos que você já percebeu, mas não queira ver. E se de alguma forma que fez sentido, lembre-se, reconhecer uma sombra não diminui quem você é. Pelo contrário, é justamente quando olhamos para aquilo que precisamos melhorar que começamos a crescer. E a astrologia não existe para colocar rótulos. Ela existe como uma ferramenta de reflexão para que possamos entender melhor os nossos padrões, nossas emoções e nossa forma de caminhar pela vida. E Áries tem uma missão muito bonita. Qual é? Aprender que a verdadeira vitória não é vencer todas as batalhas, e saber quais batalhas realmente valem a pena a sua energia. Agora eu quero saber de você. Você é ariano? Conhece alguém com essa energia? Me conta nos comentários qual dessas características você mais se reconheceu. E se gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e acompanhar os próximos vídeos. Vamos continuar falando sobre o lado sombra de todos os signos, trazendo não apenas aquilo que aparece por fora, mas aquilo que existe dentro de cada pessoa que pode ser transformado, né, de pouquinho em pouquinho, num processo evolutivo, né, conforme cada um queira, claro, pois temos o nosso livre-arbítrio. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!